Olá a todos, boa tarde pela nossa audiência, tanto pelo Zoom quanto pela nossa página Heróis contra o AVC no Facebook. Hoje nós vamos fazer uma apresentação muito interessante, nós viemos mostrar para vocês uma nova página web do Heróis contra o AVC. Então, além das nossas páginas do Facebook e do Instagram, nós temos a página web Heróis contra o AVC, que a gente está fazendo o lançamento hoje. Heróis contra o AVC é uma página que tem o propósito de conscientizar a todos sobre a doença, o AVC e os impactos causados. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. Igor Pagiola, que está fazendo parte hoje desse lançamento com a gente. Dr. Igor Pagiola, ele é neurologista, neuroradiologista intervencionista. Eu vou dar a palavra para a Bruna Bozelli, e na sequência a gente vai dar a palavra para o Dr. Igor fazer uma apresentação e depois no final nós estaremos abertos a dúvidas e qualquer interação que vocês queiram fazer conosco, sintam-se à vontade. Sim, Obrigada, Bruna, está com você. Obrigada. perfeito. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Eu vou falar um pouco para vocês o que é a comunidade, como a Maria Carolina mencionou. A nossa comunidade, ela tem o principal objetivo de salvar vidas. Então, a gente desenvolve conteúdos em parceria com os nossos médicos, com os especialistas. Tem um acesso totalmente gratuito para a população. A gente sabe que o AVC é a doença que mais mata no Brasil, né? E de maior incapacidade, que causa maior incapacidade no mundo. Então, a gente entende a importância de educar a população e de sensibilizar as pessoas em relação ao AVC. Então, trazendo um pouco para vocês a nossa timeline, em maio a gente entendeu a necessidade de criar as redes sociais. A gente tem agora essa página do Facebook que está crescendo muito, e a gente está muito feliz com esse crescimento, com a interação com vocês, isso é muito importante. A gente também criou o Instagram, a gente desenhou uma nova identidade virtual para a comunidade, a gente tem desenvolvido novos recursos, novas atualizações e materiais para vocês compartilharem com seus amigos, com seus parentes, porque todos nós estamos sujeitos a sofrer um AVC, então é muito importante a gente compartilhar essas informações, e são informações de qualidade. E a gente também tem feito as neurolives, que são vídeos, né, aulas com os nossos médicos parceiros, com especialistas na condição, para falar de uma forma simples, de uma forma tranquila, para vocês entenderem o que é o AVC, quais são as causas, quais são os fatores de risco, como vocês podem prevenir e também como vocês devem agir frente a um AVC, identificar os sinais, os sintomas, isso é muito importante. Então, fiquem ligados na nossa página, a gente sempre está fazendo webinars, postando vídeos que a gente chama de vídeo cápsulas, que são vídeos bem curtinhos para vocês assistirem de fácil absorção. Então, a gente sempre convida vocês a participarem conosco. A gente já conseguiu alcançar 25 milhões de pessoas e a gente tem o objetivo de dobrar esse número e a gente já tem mais de 200 mil seguidores. Lembrando que essa comunidade ela não é uma comunidade Brasil, a gente tem uma equipe incrível por trás dela trabalhando para trazer esse conteúdo de qualidade para vocês e a gente tem aí no Brasil mais de 88 mil seguidores. Então, o nosso website ele foi repaginado, a nossa identidade visual ela foi trabalhada. E nesse website vocês podem encontrar materiais para compartilhar, como eu falei para vocês, compartilhem o máximo que vocês puderem, os vídeos, os materiais, façam o download dos nossos materiais presentes no site também, compartilhem essas notícias. A gente tem um questionário que a gente chama de Torne-se um Herói, né? Questionário de Torne-se um Herói contra o AVC, que é um questionário para vocês entenderem quais são os sinais, os sintomas, e vocês podem não só evitar que a pessoa tenha sequelas, porque quanto mais rápido vocês agirem frente a um AVC, menor é a probabilidade dessa pessoa ter sequelas graves, e vocês podem também salvar uma vida. Então, isso é bastante legal, convido vocês a entrarem no nosso site, darem uma olhada nos conteúdos, fazerem o download dos materiais, são materiais de muita qualidade para vocês. Aqui rapidamente mostrando os materiais, a gente tem também alguns materiais sobre o coronavírus.
E a gente tem a campanha que vai iniciar agora em outubro, então fiquem ligados na nossa página, a gente vai ter posts falando do AVC, quais são as causas, e o nosso objetivo é realmente, como eu falei, impactar aí o dobro, né? A gente quer impactar 50 milhões de pessoas usando essas hashtags. Então, usem as hashtags, compartilhem, comentem nos nossos posts, nas nossas publicações, isso para a gente é muito importante. Essa comunidade ela foi feita para vocês, tudo bem? E é um trabalho em conjunto, pessoal, então vocês também fazem parte disso, vocês também fazem parte da comunidade, a gente pode ser um herói contra o AVC todos os dias. Agora eu passo a palavra para o Dr. Igor. Dr. Igor, muito obrigada pela sua disponibilidade conosco, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco com vocês. Então vamos lá, deixa eu só... O áudio tá bom aí? Só me dá um retorno se tá tudo bem? Tá ótimo, sim. Então tá todo mundo vendo a minha tela aí, né? Tudo ok com a tela também? Sim, sim. Sim, tudo ok. Então vamos lá. Primeira coisa importante, eu acho que já falaram aqui, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dividir o conhecimento, né? Que o conhecimento é a única coisa que, ao dividir, a gente multiplica. E é isso que eu acho que vocês estão tentando fazer com o site Heróis contra o AVC, com essa divulgação, impactando 50 milhões de pessoas. Imagine quanto de benefício a gente pode levar para toda a população, seja pacientes, familiares. Então, um dos meus objetivos de vida é conseguir dividir cada vez mais conhecimento para que a gente consiga multiplicar benfeitorias. Então, dividir nem sempre é partilhar, mas sim multiplicar. Então, a gente está multiplicando. Então, eu vou fazer uma apresentação que ela é muito mais... não tem muita teoria em si, vou abordar algumas coisas teóricas e algumas coisas para a gente pensar. E no final da apresentação eu vou contar uma história, espero que vocês aproveitem essa história. E no final dela também eu vou falar sobre um outro projeto que nós estamos pensando em fazer e falar um pouco sobre esse projeto também. Então, essas duas coisas que a gente vai fazer durante essa apresentação, espero que vocês continuem conosco em todo esse tempo. Então, a primeira coisa, a gente está fazendo aqui o lançamento de um site chamado Heróis contra o AVC, a gente tem que pensar o que é herói, né? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas antes de falar sobre o que é herói, eu acho que eu sou obrigado a falar um conceito para vocês sobre o que é resiliência, por dois grandes motivos. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é a resiliência. O que é resiliência, então? Se você for olhar a definição de resiliência, ela nada mais é do que a propriedade de um corpo que, ao sofrer uma pressão externa, ele retorna à sua forma original. Então, isso seria o quê? Seria o que nós chamamos de uma deformidade elástica, ou seja, você sofre uma pressão e você retorna à sua forma original. Isso é o que seria a resiliência. E a resiliência está muito em moda hoje, não só por causa da relação interpessoal, do crescimento pessoal. Então, isso tudo está muito em moda e até para contratação de pessoal, a gente usa e pergunta, né, se você é resiliente ou não. E se eu puder dar uma dica para vocês de literatura, tem esse livro da Harvard Business Review, que é uma coleção sobre inteligência emocional, e esse livro especificamente ele fala sobre resiliência. Nesse livro ele coloca 3 tópicos fundamentais de definição do que é resiliência. Então vamos ver quais são esses 3 tópicos sobre resiliência. A primeira coisa, o que eu devo falar sobre resiliência? A resiliência, você deve encarar e ter uma noção muito grande do que é a sua realidade. Você não pode criar fantasias na sua cabeça, você tem que encarar a sua realidade de frente. Por quê? Você encarando a sua realidade, você vai ver quais são os problemas que ali existem. E aí eu começo a pensar, qual é a realidade do nosso sistema público de saúde no Brasil? A realidade do nosso sistema público de saúde é essa. Nós temos o sistema público de saúde, o SUS, que ele é normalmente saturado, não é por causa da pandemia, a pandemia veio para piorar ainda mais, mas todas as pessoas que trabalham no sistema público de saúde sabem que a realidade do sistema público de saúde é um sistema público simplesmente saturado na maioria das vezes. E graças a Deus eu tenho uma felicidade de ter trabalhado durante muitos anos e continuo trabalhando no sistema público de saúde. Isso me dá um prazer
muito grande. Então, a primeira coisa desses 3 pilares da resiliência é encarar a sua realidade. Isso é um tópico fundamental para a gente saber o que é resiliência. E outra coisa importante, qual é o segundo tópico? O segundo tópico é ter um sentido da vida, ter um propósito. Por que você acorda todo dia pela manhã? Para você ser resiliente, você tem que saber qual o seu propósito de vida, o que você está fazendo, por que você acorda, o que você faz. Então, ter uma consciência de qual é o sentido da vida. E para a gente pensar um pouquinho sobre isso, qual é o sentido da vida, eu vou trazer um pouco dessa arte daqui. Ela representa nada mais do que uma passagem da cultura religiosa, um provérbio, uma parábola que Jesus falou lá em Lucas 10, que é a parábola do bom samaritano. Se você for ler a parábola do bom samaritano, eu acho que é muito boa para todo profissional de saúde. Por quê? Se você ler essa passagem, existem 2 cidades, uma chamada Jerusalém e outra chamada Jericó. A distância entre as duas era em torno de 27 quilômetros. Então, de Jerusalém, onde tinham os templos, e em Jericó era onde os sacerdotes, as pessoas moravam. Então, esse caminho era percorrido quase todos os dias, para voltando do trabalho e ir para casa. E se você também entender a simbologia, Jericó era uma cidade amaldiçoada, apesar de ser belíssima pela região que tem ao redor, um oásis no meio do deserto, mas era uma cidade que era considerada amaldiçoada. E esses 27 quilômetros de Jerusalém até Jericó era muito perigoso. Então ele descreve nessa passagem de Lucas 10 que um homem descia de Jerusalém para ir a Jericó e bandidos, assaltantes, pegaram, o espancaram, despiram esse cara e deixaram ele semi-morto no chão. E por ali passou logo em seguida um sacerdote. E o sacerdote olhou, viu e seguiu o seu caminho. E aí nós temos que lembrar também qual a simbologia desse sacerdote. O sacerdote, naquela época, nada mais era da conexão direta entre homem e Deus. Então, você tinha um cara que era o representante dessa comunicação entre homem e Deus. E esse sacerdote passou, ignorou e seguiu o seu caminho. E logo depois veio um levita. Aí a gente tem que voltar também. Quem era o levita? O levita era o braço direito do sacerdote, ou seja, aquele que tinha uma comunicação direta com Deus. E ele passou e não fez nada. E por ali, logo em seguida, passou um rapaz que era de Samaria. Quem é de Samaria era chamado de samaritano. E aí a gente também tem que entender essa simbologia do samaritano. Quem que era o samaritano? O samaritano ele era um estrangeiro. Ele não fazia parte da sociedade. Então, eles falavam que o samaritano ele fazia o ódio pelo ódio, respondia o ódio com ódio. Então, era uma pessoa que era excluída. E o que aconteceu quando esse samaritano viu esse homem caído no chão semi-morto? Ele parou, usou de compaixão e ajudou esse homem, né, que estava semi-morto. Cuidou das feridas, levou ele para uma hospedaria e deu dinheiro nessa hospedaria para ele ser cuidado e falou, se ficar alguma coisa pendente, eu volto aqui depois e pago o que ficou, mas cuide dele até ele ficar bom. E aí Jesus perguntou, qual desses 3 fez o bem para o seu próximo? Né? Que a pergunta inicial dessa parábola, se você voltar, foi um legista querendo pegar Jesus pelo pé, perguntou, o que a gente deve fazer para entrar no reino dos céus? Ele falou, você tem que fazer o bem a seu próximo como a si mesmo. E aí, depois dessa palavra, ele perguntou, qual dos 3 fez o bem ao próximo? Aí ele falou, o samaritano. Então é isso, vai e faça isso também. Nós, médicos, nós profissionais da saúde, o nosso objetivo de vida, o nosso propósito, ele tem que ser como o do samaritano. Fazer o bem, ter compaixão com o outro, para tentar melhorar a vida das pessoas. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito de vida tem que ser tentar ajudar o próximo. Esse é o nosso objetivo, o nosso propósito. Se você está atrás de reconhecimento profissional somente, puro e simples, retorno financeiro, eu acho que você deve mudar de profissão. Mas então o nosso sentido de vida tem que ser sempre, você tem que conhecer o seu propósito que você acorda todo dia. E qual é o outro pilar da resiliência nesse livro? Ele é aquele de você ter uma capacidade enorme de improvisação. Isso é o terceiro pilar, ou seja, você encara a sua realidade, você reconhece um problema, você tem um propósito de vida e mais do que isso, você vê esse problema e consegue improvisar. E nisso, a gente tem que pensar um pouquinho mais de um trabalho que saiu agora em 11 de junho de 2020, o estudo Resilient. E aqui eu tenho um orgulho muito grande de ter participado aqui dessa equipe da Unifesp, então está aqui o professor Michel Frudite, professor Darcio, professora Mara Amélia, eu estou aqui alguns anos mais jovem. Quando começou o Resilient, foi o nosso primeiro caso randomizado dentro da Unifesp,
que a gente conseguiu colocar doentes do sistema público de saúde para incluir nesse trabalho. E qual que foi esse trabalho, né? Esse trabalho começou lá atrás, em 2014, 2015, aqui foi a reunião inicial para o desenho do estudo aqui no Brasil, do estudo Resilient. Aqui a gente vê no centro o professor Raul Gomes Nogueira, um cara genial, um aficionado, um entusiasta do tratamento do AVC. Então, vemos aqui também a professora Sheila Martins, professor do Rio Grande do Sul, professor Otávio do Ribeirão Preto, tem aqui o professor Rubens Gagliardi de São Paulo, Fabrício, doutor Michel, doutor Paulo, aqui atrás o Franzé. Então, tem essa galera do Brasil que são entusiastas, que têm um propósito para tentar melhorar o atendimento do paciente com AVC. E tudo começou aqui nessa região. O professor João José de Fortaleza, um dos caras mais geniais dentro da neurologia, que a gente conhece também aqui do Brasil. Então, tudo começou lá em 2014, 2015, para a gente sonhando para tentar melhorar o atendimento dos pacientes com AVC no sistema público de saúde. E isso culminou, depois de muito trabalho, da gente encarando nossa realidade, nós tendo um propósito de vida e improvisando muitas vezes para conseguir dar o melhor para os nossos doentes, e a gente conseguiu publicar em 11 de junho de 2020, o estudo Resilient foi publicado no New England Journal of Medicine, uma das revistas médicas mais importantes do mundo, um estudo 100% brasileiro. O que esse estudo mostrou? Que a trombectomia mecânica, ou seja, o tratamento endovascular para o AVC no sistema público de saúde foi benéfico. Ou seja, por que isso aconteceu? Todos os estudos anteriores foram de estudos em países desenvolvidos. Esse aqui foi o único estudo que foi publicado em país em desenvolvimento. Então, é um cenário de orgulho muito grande para todos nós que trabalhamos na neurologia vascular e no atendimento de pacientes com AVC. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse estudo, você vai apontar sua câmera aí para esse QR Code, você vai receber um vídeo que tem lá no meu canal do YouTube explicando tudo sobre o estudo Resilient. São 2 partes que eu explico de forma pormenorizada, se você tiver mais interesse de como ele foi feito, o estudo Resilient. Mas o mais importante ele foi positivo, ou seja, a trombectomia mecânica, realizada até 8 horas do início dos sintomas, ela é benéfica para os pacientes que têm oclusão de grande vaso. Isso que é o mais importante que você tem de conhecimento, tá certo? E agora só uma revisão que eu chamo de VAPT-VUPT do tratamento do AVC. Se você for lembrar, o tratamento do AVC começou lá em 1995, com o estudo NINDS. O estudo NINDS, de 1995, ele aprovou o uso do alteplase na dose 0,9 mg por quilo nas 3 primeiras horas do início dos sintomas. Então, uma janela muito restrita e um tratamento, uma medicação na veia. E logo depois, em 2008, surgiu o estudo ECAS-3 e esse estudo aumentou de 3 horas para 4 horas e meia, ou seja, a gente estendeu um pouco mais a janela. Aqueles pacientes que chegam até 4 horas e meia, isso é utilizado até nos dias de hoje, se ele chega até 4 horas e meia do início dos sintomas, você está autorizado a realizar uma medicação para tentar melhorar os sintomas do paciente, ele não tem nenhum déficit, ou melhorar os déficits que ele tem. Então, isso é a necessidade grande de você atender de forma rápida os pacientes com AVC, com algum déficit neurológico focal. E lá em 2015 surgiram 5 trabalhos chamados de Big Five, o Mr. Clean, Extend IA, Escape, Shift Prime e Revascat, 5 trabalhos que mostraram o benefício da trombectomia mecânica, ou seja, até 2008 a gente usava um trombolítico endovenoso, uma medicação na veia, o alteplase, o RTPA, o actilise, e depois a gente utilizou o tratamento endovascular, a gente sobe um catéter e retira esse trombo nos pacientes que têm oclusão de grande vaso. O que eu quero dizer com oclusão de grande vaso? Oclusão da carótida, da artéria grande no pescoço, ou do primeiro segmento da artéria cerebral média, uma artéria intracraniana. Isso é o que é chamado de oclusão de grande vaso. E esses trabalhos mostraram benefício. Mas eu falei com vocês, todos esses 5 trabalhos, eles foram realizados em países desenvolvidos, Austrália, Catalunha, Nova Zelândia. Então, esses trabalhos só em países desenvolvidos. E aí, o nosso grande orgulho, porque no Brasil existem profissionais extremamente competentes, extremamente dedicados, que mesmo trabalhando no sistema público de saúde, que é extremamente difícil, muito cheio, a gente conseguiu publicar em 11 de junho de 2020 o estudo Resilient, o único estudo que mostrou o benefício da trombectomia em país em desenvolvimento, tá certo? Isso que é o mais importante. E aqui, se você quiser saber como é realizada uma trombectomia mecânica, também tem outro vídeo lá no YouTube que eu mostro as 2 técnicas principais, mostro um vídeo de como é realizada a trombectomia mecânica, você pode ver e ver algumas imagens também do tratamento em si,
que é um tratamento que a gente faz, um tratamento invasivo, mas ajuda muito. De 2015 para cá, é um tratamento que deve ser realizado nos pacientes. E parou por aqui? Não. Tiveram 2 outros estudos que saíram em 2018, que foi o estudo Dawn, estudo Diffuse 3, que aumentaram essa janela, que era de 6 horas nesse trabalho, 8 horas no estudo Resilient, para até 24 horas do início de sintomas. Então, nós estamos aumentando cada vez mais. Mas lembre-se, o tempo é cérebro, você precisa atender esse paciente de forma rápida. Você diagnosticou, você viu que tem algum sinal de um déficit neurológico focal, vá e leve esse paciente para o pronto atendimento, para o pronto-socorro, tá certo? E agora a gente volta. Então, eu falei para vocês a primeira coisa, da resiliência. Resiliência, eu falei que um conceito é esse, do estudo Resilient, que é um nome genial para esse trabalho. Então, um dos 2 conceitos que eu falei de você para resiliência é esse. E outra coisa é o que é o herói. O que a gente deve pensar do que é um herói? Se você for olhar, qual é a definição de herói? Herói. Vamos voltar agora um pouquinho para essa parte que eu chamo de filosofia do tio Igor. Então, vou falar um pouquinho o que é o herói. O herói é aquele personagem que é um modelo que ele reúne em si os atributos necessários para superar de forma excepcional um determinado problema. E não um problema qualquer, mas um problema de dimensão épica. Essa é a definição de herói. Se você for olhar no latim, o latim ele fala que um herói é aquele cara que ele é protagonista. Isso é a definição de herói do latim. E se a gente for olhar no grego, a mitologia grega ela é muito rica para a gente estudar também isso. Então ele fala que herói, ele dá um exemplo muito claro do que é um herói. O herói é o Aquiles. Mas quem que foi Aquiles, para a gente entender essa definição de herói? Aquiles nada mais é do que um semideus, ou seja, ele nasceu da relação entre um deus e um mortal. Então foi de Peleu, que era um mortal, e Tétis, que era o deus. Né? Então surgiu dessa relação Aquiles. Então ele é um semideus. Né? Então Aquiles é um ser surgido da relação entre um deus e um mortal. E daí surgiu Aquiles. E Aquiles, na mitologia grega, era o mais belo e o melhor herói que existia. Aquiles ele tinha uma característica de ser esse semideus. Se você for olhar também a cultura cristã, eles falam que nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. Então, provavelmente, há alguma relação entre o herói descrito na mitologia grega e os seres humanos descritos na cultura cristã, de ser imagem e semelhança de Deus. Mas o que Aquiles tinha de especial? Aquiles ele foi colocado dentro de um rio chamado Rio Estige, e ele ficou simplesmente invulnerável. Aquiles, ninguém conseguia tirar os poderes de Aquiles. Aquiles era imbatível, mas ele tinha um ponto fraco. Qual que era o ponto fraco? Era o seu tornozelo. Por isso que nós chamamos esse tendão que passa na parte posterior da perna de tendão de Aquiles. Por quê? Aquiles ele foi pego pelos tornozelos e mergulhado dentro do rio Estige. Todo o seu corpo ficou invulnerável, exceto que ficou vulnerável o seu calcanhar. Por isso é o calcanhar de Aquiles. E daqui a gente consegue pensar muito que todos os heróis eles têm alguns pontos fracos. Aquiles tinha um calcanhar, o super-homem tem a criptonita. Então, todo herói tem um ponto fraco. Não é uma pessoa que não tem nenhum problema. Então, ele tem algum ponto fraco, não é? E aí a gente começa a pensar um pouquinho, né? Se você for pensar, quem que então são os heróis contra o AVC? E aí eu posso até te decepcionar um pouco, porque na minha ideia, eu como médico, eu não sou um herói contra o AVC. Eu simplesmente trabalho para evitar o AVC. Se alguém teve um AVC, eu trabalho para que isso minimize riscos, minimize problemas. Mas isso eu não me encaro como um herói. Mas o que eu devo pensar como ser um herói, então? Então, a gente volta lá naquela parte inicial. É alguém que supera de forma excepcional problemas que são de dimensões épicas. Essa é a definição de herói. Então, quem que deve ser considerado um herói? O herói, eu acho que deve ser pensado, né, de uma outra forma. Né? Então, eu vou tentar fazer um exercício com vocês para a gente ver qual é o nosso poder que a nossa mente tem. Então, eu peço para vocês que vocês fechem os olhos para a gente pensar um negócio aqui. Ah, Igor, eu não gosto de fechar meu olho. Ó, só minha câmera está ligada, ninguém está te vendo, você está em casa. Se você estivesse com uma conferência presencial, eu sou assim, vai ficar de um olho fechado, outro aberto, para ver se alguém está fazendo também ou se era eu. Então, eu quero que você feche seus olhos agora e comece a imaginar aí, respira aí fundo, 3 vezes, acalma.
comece a pensar, na verdade, quem que são aquelas pessoas que você ama. Quem que você ama na sua vida. Algumas pessoas, às vezes, já passaram pela sua vida, já não estão aqui com a gente na Terra, outros não estão presentes. E você começa a perceber que a sua mente começa a configurar essa pessoa aí na sua frente. Você consegue ver essas pessoas, as pessoas que você ama. Elas estão ali, alguns conseguem até sentir o cheiro que aquela pessoa tem. Lembra do abraço que você sentiu, o toque da pessoa como era. Então, lembre as pessoas que você ama e você vê que sua mente consegue ver essa pessoa exatamente na sua frente. E mais do que isso, parece que você sempre vê a figura, o rosto dessa pessoa sorrindo. Porque nós, seres humanos, estamos programados muito para a felicidade. E agora eu quero que você abra o olho comigo e lembre o quê? Quem que provavelmente você viu aí com esse poder da sua mente? Provavelmente viu umas 3 pessoas. Você viu ou seus pais, ou você viu seus filhos, ou você viu seus cônjuges, essas pessoas que você ama. Isso que você provavelmente deve ter visto. Seus pais, que provavelmente alguns não estão mais aqui entre nós, mas viveram aqui conosco, então ainda fica aquela lembrança. Seus filhos e seu cônjuge, essas são as pessoas que você ama. E cônjuge, o que que vem cônjuge? Cônjuge é junto, e juges, jugo, ou também canga. O que que é canga? Canga é isso daqui. Canga é o que une aqueles 2 bois, né? Então isso que aqui que é chamado, então é um jugo, uma canga que está junto. Então cônjuge não é só o cônjuge, esposo ou esposa, ele também é aquela pessoa, aquele seu amigo, aquele amigo verdadeiro que está com você em todos os momentos. E você começou a ver que essas pessoas que você ama têm poderes sobrenaturais sobre você. Então, elas também são heróis dentro da sua vida, que tem algum poder diferente. E eu começo a pensar, quem que é o herói da minha vida? Se eu olhar, os heróis da minha vida são esses daí. Aqui vocês conseguem ver minha mãe, a Margarida, o meu pai, Edilson, minha irmã, Vanessa. Esses são os meus heróis, que eles têm poderes sobrenaturais sobre mim. Eu vou tentar fazer o possível e o impossível para que eles sejam felizes. Esse que é um objetivo. E aí eu começo a pensar também outra coisa, que uma das pessoas que, além dessas 3, são heróis para mim, é o meu pai. O meu pai é um grande herói para mim. Ele fez tudo na vida por mim e eu tenho uma relação muito grande de amizade com meu pai. E ele é um herói. E antes de tudo, então eu era pequeno, eu achava que meu pai não tinha nenhum defeito, meu pai conseguia resolver todos os problemas, e eu fui crescendo e vendo que não é assim. Ele tinha problemas, ele tinha dificuldades, e mesmo assim ele continuava sendo herói, porque todo herói tem defeitos, tem pontos fracos. E o mais bonito que eu acho que você consegue ver, aquelas pessoas que você ama, elas continuam sendo heróis, mesmo você vendo os defeitos. Eu acho que algumas pessoas sabem, outras não. Em fevereiro desse ano, o meu pai, ele sofreu um AVC. Ele teve um AVC em fevereiro desse ano. Aqui é uma foto quando a gente estava já numa segunda fase lá na semi-intensiva do hospital. E a gente faz coisas, né, para quem a gente ama, que é isso. Eu raspei minha cabeça quando ele precisou raspar também, que ele teve que ir para uma craniectomia descompressiva, um AVC isquêmico que ele teve, que foi extenso. Então eu raspei a cabeça com ele para falar, ó, tô junto com você. Isso aqui foi um tráfico de sorvete que eu fiz no hospital, porque ele ficava me pedindo no hospital sorvete, eu levei para ele, e ele começou a ser ainda mais herói para mim, porque mesmo nas dificuldades do AVC, das sequelas que o AVC pode dar, ele mantinha um bom humor enorme. Isso aqui já foi logo antes de sair do quarto, já estava no quarto antes de ter alta. Então aqui eu vi meu pai conseguindo tirar gargalhadas, não só de mim, de todas as pessoas que iam lá, mesmo ele tendo dificuldade para mexer esse braço esquerdo. Ele estava superando já nessa fase as dificuldades que o AVC começava a impor para ele. E eu começo a pensar, quem que é o herói? É aquela pessoa, aquele personagem que é um modelo, e ele é um modelo para mim, e reúne atributos necessários para superar de forma excepcional um problema. Qual o problema de dimensão épica? O AVC. Ele vem superando a cada dia de forma excepcional as dificuldades que o AVC impõe. Então, meu pai ele começa a reaprender algumas atividades diárias do dia a dia, que para ele eram simples, e hoje é uma grande dificuldade, ele começa a superar cada dia mais. E eu nunca vejo ele desanimado, ele sempre está tentando progredir, brinca muito com os problemas que ele tem. Então, ele, para mim, é um herói. E na pessoa dele, eu encaro que todos os heróis contra o AVC são os pacientes sobreviventes do AVC. No mundo, nós temos hoje 80 milhões de sobreviventes do AVC. Então, quem é o herói contra o AVC?
O herói contra o AVC são aqueles que estão superando a cada dia, e junto dessas pessoas, os familiares que estão ao redor. Então, eu represento meu pai como herói contra o AVC, minha mãe e minha irmã, que estão naquela batalha diária de você superar obstáculos, superar coisas que eram muito difíceis, que era simples de você fazer, e hoje estão muito difíceis, e a gente consegue, com a paciência, com o amor, superar tudo isso. Então, o herói contra o AVC não sou eu, médico, porque eu trabalho, pode ser que seja meu propósito, mas o herói contra o AVC são os pacientes que sobrevivem do AVC. O que eu quero deixar como mensagem final para vocês? Primeira coisa, os heróis contra o AVC são esses 80 milhões de sobreviventes do AVC. Nós que trabalhamos com AVC não somos os verdadeiros heróis. Os heróis são essas pessoas que lutam todo santo dia para tentar melhorar um déficit que ela tem, para tentar manter o bom humor, para tentar manter a moral, manter essa vontade de viver e tentar superar a cada dia um obstáculo. Isso que é mais bonito. E outra coisa, eu trabalho com AVC e eu espero que vocês um dia encontrem aquilo que eu encontrei. Hoje, o meu propósito de vida, eu tenho 2 grandes propósitos de vida. 1, dividir conhecimento para multiplicar benfeitorias, e 2, ajudar pessoas e familiares a mudar o prognóstico dessas pessoas no AVC. Então, eu espero que nós que trabalhamos com AVC, que o trabalho se torne o nosso propósito, que seja o nosso sentido de vida. Isso vai trazer um benefício muito grande para toda a sociedade. Mas os verdadeiros heróis contra o AVC são esses 80 milhões de sobreviventes do AVC que nós temos. Se você for olhar, 80 milhões é uma população semelhante à população do Irã, da Turquia, da Alemanha. A Alemanha tem 87 milhões de habitantes. Na França, nós superamos a França. A França tem 67 milhões de habitantes, a França. Então, é quase um país, né, de pessoas que estão convivendo hoje diariamente com as sequelas do AVC. E, além disso, desses 80 milhões, não impacta só o paciente, toda a família. E eu sinto hoje na pele de todas as pessoas que sofrem também com AVC. Então, a resiliência são 2 conceitos importantes que eu falei com vocês. Um foi do estudo Resilient, porquê daqueles 3, e a resiliência dessas pessoas, desses sobreviventes do AVC, que são realmente os heróis contra o AVC. É esse que é nosso foco, e esses que são os verdadeiros heróis contra o AVC. E eu falei com vocês que da realidade, se você encarar a sua realidade, você tem um sentido da sua vida, você tem que procurar qual é o propósito da sua vida, e você tem que improvisar para tentar superar. E nada mais é do que todos esses pacientes que estão sobreviventes, que são sobreviventes do AVC, eles têm que encarar a realidade nova, que é uma nova realidade. Meu pai não é mais aquele que era antes de fevereiro. Buscar um novo sentido da vida, buscar o que vai te motivar a sair da cama todo dia e improvisar de uma forma exuberante para tentar superar as dificuldades que o AVC impõe nessa vez. E eu falei com vocês que a gente teria aí um novo projeto que a gente tem. Então, não sei se vocês sabem, mas no dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC, de conscientização do AVC, e nós vamos fazer uma live, eu e meu pai, com o pessoal do Heróis contra o AVC, a live chamada Unidos contra o AVC, para a gente trocar um pouco de ideia. O meu pai, se vocês não sabem, meu pai é médico, ele é palestrante, professor, né? Então ele é uma pessoa que gosta de falar mais do que eu, vocês viram que eu falo bastante. Então a gente vai tentar juntar a visão do médico, neurologista, neurointervencionista, que dediquei praticamente 15 anos da minha vida estudando o AVC, qual é a minha visão, e ter um familiar que sofreu do AVC, né, um dos meus heróis, uma das pessoas que você provavelmente visualizou, aquela que você ama, e também você vai ver a visão dessa pessoa, que é meu pai, que é médico, que sofreu um AVC, quais as dificuldades que ele tem hoje, o que a gente está passando. Então, já previamente convido aí vocês para o dia 29 de outubro, para a gente fazer essa live, para trocar uma ideia e trocar experiências. Então, espero que nessa nossa conversa de hoje tenha sido proveitosa para vocês, que você tente divulgar cada vez mais esse conhecimento, para a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas, porque o AVC é a segunda causa de mortalidade no mundo, a primeira causa de incapacidade no mundo, a segunda causa de mortalidade no mundo. Então, muita gente sofre do AVC. E quanto mais pessoas tiverem o conhecimento do que é o AVC, mais pessoas podem ser mudadas de prognóstico se elas chegarem rápido dentro do pronto-socorro, e vai ter muita coisa para a gente fazer.
Se vocês quiserem mandar dúvidas, pode mandar. Se você quiser abrir o QR Code, a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code, você vai receber todas as redes sociais que eu estou, tanto no Instagram, no canal do YouTube, meu site, podcast, o Twitter, o Facebook. Então, tudo você pode receber aí. E espero que vocês tenham aproveitado e que essa aula possa ter mudado um pouco sua visão, para que você possa entender a importância do AVC, a importância de você ter um suporte de pessoas ao seu lado que te impulsione a mudar de vida e seguir mudando o seu propósito. O nosso propósito, às vezes, muda cada hora que passa, né? Então, eu queria agradecer aí pelo convite, pela confiança, e estou aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado, viu? Doutor Igor, muito obrigada pela troca de experiência que você fez conosco. Acho que foi uma aula muito humanizada, de você ter compartilhado com a gente uma história pessoal. A gente se sente lisonjeado com isso. E falando um pouco mais, né, da gente compartilhar, que você disse que é um propósito, que você gosta de compartilhar informações, na sua opinião, o quanto é importante hoje a gente estar presente, tanto como heróis contra o AVC, nas nossas páginas do Facebook, do Instagram e na nossa página web, e também com todo o trabalho que você desenvolve, qual a importância que você vê isso hoje, e qual o impacto que você acha que vai causar no AVC? Como eu falei, o atendimento do AVC ele é tempo dependente. Então, quanto mais rápido você chega no pronto-socorro, maior a chance de você mudar a vida, mudar o prognóstico desse doente. Então, vamos falar um dado. O paciente que ele é trombolizado, recebe a medicação endovenosa, na primeira hora e meia do tratamento, do início dos sintomas, ele tem um NNT, que é um número necessário para tratar, para ter um benefício, é o número da estatística desses trabalhos que saem nas revistas médicas, um NNT de 4, ou seja, eu trato 4 pacientes e eu consigo ter um benefício na primeira hora e meia. Se eu deixo para tratar na última hora e meia, que eu falei com vocês lá do estudo ECAS-3, de 3 horas a 4 horas e meia, esse NNT sobe para 15, ou seja, eu tenho que tratar 15 pacientes para ter um benefício. Então, a chegada rápida dos pacientes dentro do pronto-socorro, do pronto-atendimento, elas levam a uma maior chance de mudança de prognóstico. O paciente pode ficar incapacitado, acamado para o resto da vida, ele pode ficar totalmente independente. Então, por isso, a divulgação de informações simples, não são informações difíceis. Eu não divulgo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, informações técnicas difíceis. É informação para que as pessoas consigam reconhecer que um paciente provavelmente pode estar sofrendo um evento isquêmico, um AVC. Então, a importância disso é você chegar rápido. E aí eu vou contar uma outra história, eu gosto de contar história, vou contar uma outra história da minha vida. Eu demorei muito para começar as redes sociais, porque todo médico é assim, não quero me expor, eu não preciso disso, é muito ruim, não quero. E a minha irmã, que ela mexe, ela é comunicadora social, trabalha com redes sociais, ela fala, não, Igor, faz, você precisa, é bom você estar ali. E ela ficou quase 2 anos na minha cabeça, falando, vai, não vai. Chegou uma hora que eu estava lá na França, ainda fazendo meu estágio na França, e eu falei, vou fazer. Fui fazer e comecei a botar algumas informações lá do hospital que eu estava, sobre o AVC, eu falei sobre o FAST, sobre o SAMU, como reconhecer o AVC, e fui colocando algumas coisas, né? E as coisas, como eu falei com vocês, que dividir conhecimento, a gente multiplica benfeitorias. A gente não sabe para quem normalmente a gente pode fazer essa benfeitoria. Então, o meu pai, em fevereiro, almoçou com minha mãe, foi deitar. Minha mãe foi deitar com ele logo após o almoço. E eles estavam indo dormir, e a mãe começou a ver que o papai estava ficando meio esquisito. E ela levantou, foi olhar, o papai estava com a boca torta, sem conseguir mexer o lado esquerdo, sem conseguir falar. E ela pensou na hora, nossa, isso é o que o Igor fala no Instagram dele. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu nunca sentei com meus pais e falei, olha, o AVC é isso, o AVC vai acontecer isso. Então eu dou aula para as outras pessoas, mas nunca parei para pensar, pode acontecer algo com meus pais. Não, eu nunca fiz isso. E se você for olhar um dado da Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular, a cada 4 pessoas do nosso convívio, uma vai ter AVC. Então você pensa na sua família, a minha família, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Nós 4, o meu pai foi o felizardo de ter esse AVC, que o AVC eu acho que mudou muita coisa na minha vida, na nossa vida. E não há mal que vem, sempre vem para o bem.
e eu me tornei uma pessoa muito melhor depois disso. Meu pai se tornou também, a nossa família se uniu muito mais. Então, não tenho nada eu agradeço a Deus por ter colocado isso na nossa vida, a gente poder ter essa oportunidade de carregar essa cruz, que é uma cruz, mas é para o nosso crescimento. E minha mãe viu meu pai e ela falou, nossa, o Igor fala isso no Instagram dele. E aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, se eu ajudei a minha própria mãe e o meu pai, né, que ela foi e atendeu, viu rápido, chamou a ambulância, levou a 2 grandes amigos, ajudaram muito, o Alfredo e o Felipe, ajudaram bastante para levar, que eu não estava em Vitória, eu morava em São Paulo na época, e aí levaram meu pai rápido para o pronto-socorro. Então, esse atendimento rápido da minha mãe levou uma chance muito maior do meu pai de estar como ele está hoje, com incapacidades mínimas. Se não tivesse sido tão rápido, provavelmente ele poderia estar acamado ou nem estar aqui. Então, o benefício que eu vejo da divulgação, de quanto mais pessoas a gente puder atingir, divulgar esse conhecimento, tanto seja no Facebook dos Heróis contra o AVC, no Instagram, no site, atingir 50 milhões, imagina, 50 milhões que sabem disso, se uma pessoa na família sabe, isso já multiplica por 4, então aí a gente vai ter 200 milhões de pessoas, ou seja, o Brasil inteiro vai ter o conhecimento necessário que a gente precisa para diagnosticar e encaminhar um paciente rápido para dentro do pronto-socorro. Então, a divulgação dessas informações, eu acho que é muito mais importante do que o conhecimento técnico de um médico dentro do hospital. Então, você atender o atendimento pré-hospitalar é o que vai fazer o paciente chegar rápido e a gente conseguir mudar o prognóstico dele e não só dele. Você é um divisor de águas dele e de toda a família. Porque quando um paciente tem um AVC, toda a família é afetada. Tudo muda, a rotina da família muda. Então, eu preciso, e eu encaro, eu levo isso como um propósito de vida meu, né? Tanto por eu ter estudado, a AVC sempre foi a menina dos meus olhos, de eu querer estudar, de eu querer aprender. Eu fui fazer neuroradiologia intervencionista, única e exclusivamente por causa do AVC. Então, e eu hoje sofri na pele a dificuldade de um paciente, eu vejo de forma diferente. E eu faço hoje um esforço enorme para que as informações sejam divulgadas para mais pessoas, para quanto mais pessoas souber, mais pessoas a gente vai poder beneficiar. Então, esse tratamento, esse meio da gente tentar fazer e atingir cada vez mais pessoas, de 100 mil seguidores no Facebook, esse Facebook duplicar para 200 mil pessoas, isso é uma corrente do bem que a gente está fazendo para tentar chegar e resolver de forma mais rápida os pacientes que têm um AVC, e o AVC deixa, às vezes, sequelas e sequelas graves. Por isso, deve ser atendido de forma rápida. Excelente, doutor Igor, muito obrigada. A gente recebeu uma pergunta. Doutor Igor, qual a sua opinião sobre o acesso ao tratamento do AVC no Brasil? Qualquer um consegue ser socorrido? Aí é uma outra grande discussão. Eu tive, graças a Deus, 3 grandes experiências. Eu trabalho no Sistema Público de Saúde do Brasil, trabalhei no Sistema de Saúde da França, e trabalhei no sistema de saúde da Alemanha. O que eu devo pensar? Eu acho que aquele grupo que eu mostrei para vocês naquela foto do Resilient, capitaneado por 2 pessoas que são protagonistas nessa área, e muito mais do que isso, são exemplos, e são pessoas que eu me espelho, são as 2 pessoas, o Dr. Raul Nogueira e a professora Sheila Martins. O Dr. Raul Nogueira é um brasileiro cearense que está em Atlanta, nos Estados Unidos, e a professora Sheila, que está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Capitanearam esse trabalho e todas elas com a mesma ideia, né? Se você for olhar, o tratamento do AVC começou no mundo inteiro em 1995, estudo NINDS. O mundo inteiro começou a fazer. No Brasil, só foi aceito no SUS em 2012, na portaria que saiu pelo Ministério da Saúde. Ou seja, levaram 17 anos para que isso fosse autorizado o tratamento com a medicação, e não em todos os locais. Primeiro ponto. No Sistema Público de Saúde, hoje, nós não conseguimos realizar a trombectomia mecânica, exceto em alguns locais que houve um esforço gigantesco, tanto político quanto dos médicos, para incorporar isso. Um grande exemplo que eu tenho que dar, Joinville, que o município tem um programa de AVC muito grande, começado lá pelo professor Norberto Cabral, que foi quem começou com isso. Então, eu acho que as pessoas que fazem neurologia vascular,
elas têm algum problema que eu não sei qual é, que elas se apaixonam e dão a vida para aquilo. O Sr. Alberto faleceu ano passado ou ano retrasado, não me engano, se não me engano, mas ele deu a vida por isso. Ele fez Joinville se tornar um dos maiores centros realizadores de trombectomia mecânica também. Então, Fortaleza também consegue fazer, Ribeirão Preto é um sistema muito bem organizado, Vitória também no Espírito Santo, um local do Hospital Estadual Central que consegue realizar, mas isso são ilhas, não é em todo local. Então, a ideia do Resilient foi exatamente essa, a gente provar para o Ministério da Saúde que a trombectomia mecânica ela é benéfica e ajuda muita gente e ser incorporada logo, e não levar 17 anos para ser autorizada. Hoje, não é autorizado. Então, você consegue, alguns hospitais com financiamento até privado, realizar o tratamento, e alguns outros hospitais que têm esse aporte financeiro público, né? Mas são raros. Hoje, o atendimento nem para trombólise endovenosa a gente consegue fazer em todos os locais. Então, diferente dos outros serviços. Então, se a gente for olhar o número de trombectomias realizadas na França e na Alemanha, beira em torno de 300 a 400 por ano, ou seja, uma por dia. No Brasil, se a gente for olhar grandes centros, vai dar entre 100 e 150 trombectomias mecânicas por ano. Então, isso aí precisa melhorar. E só lembrando, a França tem 67 milhões de habitantes. A Alemanha, 87, mais ou menos, 83, 87 milhões. No Brasil, nós temos 200 milhões. Então, o número de trombectomias tem que ser maior se a gente conseguir se organizar e que o Ministério da Saúde consiga disponibilizar isso de forma rápida, não leve 17 anos para autorizar a trombectomia mecânica, como autorizou a trombólise endovenosa. Então, ainda falta muito, e é algo que eu fico extremamente triste, que a gente não consegue, às vezes, realizar o tratamento para todas as pessoas que necessitam. A trombólise endovenosa ainda é mais difundida, mas não 100%, e a trombectomia mecânica, existem ilhas que conseguem realizar esse tipo de tratamento no Brasil. Quem sabe um dia, é meu sonho, a gente consiga disponibilizar esse tratamento para todas as pessoas que precisarem. Porque um paciente que realiza a trombectomia mecânica vai ter uma chance de 15% a 20% maior de não ter nenhuma incapacidade. Então, é um tratamento extremamente potente, um dos mais potentes da medicina. Mas a gente ainda não consegue fazer isso de forma difundida no Brasil, tá certo? Perfeito, doutora. A gente tem mais uma pergunta, pegando esse vínculo do tratamento. Como o doutor vê que nós, pacientes e familiares, podemos pedir ao governo acesso ao tratamento? Na sua visão, tanto de médico quanto familiar também. Aí eu acho que são duas coisas, né? Algumas vezes as pessoas só são escutadas quando fazem barulho. Então, um povo calado nunca é escutado. Então, eu acho que nós temos que nos unir para tentar criar comunidades, que é o que vocês estão fazendo com Heróis contra o AVC, a gente consiga se juntar. Quanto mais pessoas juntas, a gente consegue caminhar mais longe e fazer mais barulho. E às vezes começar com uma campanha para o Ministério da Saúde aceitar logo isso, né? Como eu falei com vocês, a cada 4 pessoas, uma pessoa vai ter AVC. Então, é algo extremamente prevalente. Muita gente tem AVC. Então, eu acredito também que essas pessoas... Eu hoje começo a ter contato com outras pessoas que tiveram AVC, tanto pelo Instagram, mandam mensagem, a gente começa a se conectar. E eu vejo que as dificuldades que eu e minha família passam é a mesma que essas outras pessoas passam. E a gente começa a se unir. Então, acho que uma forma da gente conseguir ter algum retorno dos governos é que a gente se una e consiga que a nossa voz, cada vez mais pessoas juntas, consiga gritar cada vez mais alto, e isso vai conseguir que o povo seja escutado. E o povo, eu digo, o povo é uma junção de pessoas da mesma cultura, mesma religião, isso é um povo. E o nosso povo, desses heróis contra o AVC, e aí dentro dos heróis contra o AVC eu coloco os pacientes, no exemplo meu pai, os familiares que estão presentes, minha mãe, minha irmã, eu, e os médicos também na minha pessoa, que gostam de AVC, que gostam de tratar, que gostam de fazer isso como propósito de vida. Se a gente conseguir unir todo esse grupo para que isso consiga ter uma voz cada vez mais forte, a gente consegue caminhar cada vez mais longe e conseguir nossos objetivos. Então, eu tenho como sonho que a gente consiga cada vez se unir mais e ter aquelas pessoas, uma comunidade unida, que seja pelo Heróis contra o AVC, seja pelo meu Instagram, todo mundo se unir para a gente conseguir que as pessoas que governam o nosso país tenham noção
da importância do AVC. Como eu falei, muitas pessoas nem conhecem o que é o AVC. E aí depois que você fala os números do AVC, e as pessoas ficam chocadas e impressionadas, que é muito comum. Mas como é uma doença um pouco estranha, né, que é, pô, o cara para de falar, para de mexer, ninguém entende, né, então fica um pouco mais difícil. Então, eu acho que a conscientização do que é o AVC e da quantidade de pessoas que têm AVC no ano é brutal. E a gente tem que beneficiar essas pessoas, né? Não são todas as pessoas que você vai realizar a trombectomia mecânica, mas quanto mais conscientizar, mais hospitais vão ter mais médicos formados e gabaritados para atender o paciente desde do atendimento inicial até o tratamento final, e a gente vai conseguir melhorar o desfecho e mudar o prognóstico desses pacientes, e muito mais do que isso, mudar o prognóstico da família. E hoje eu entendo muito bem isso, quando você muda um prognóstico, é muito bom para a família também. Muito bom, doutor. Temos mais algumas perguntas. Doutor, boa noite. Se eu reconhecer os sinais do AVC, o que eu faço? Bom, você tem que fazer, eu vou dar um exemplo aí que eu já comentei aqui. O que você tem que fazer? Fazer como a minha mãe. A minha mãe reconheceu os sinais. Primeira coisa, você tem que saber quais são os sinais. Então, para lembrar dos sinais, é o acrônimo SAMU. Então, o SAMU é que você tem que ficar na sua cabeça. O S vem de sorriso, então pede para a pessoa sorrir. Ela tem um sorriso torto. O A, do abraço, então a pessoa tenta abraçar um braço dela, não levanta. E uma coisa interessante, até o símbolo do herói contra o AVC só tem um braço levantado. Talvez o herói que usa a capa seja um paciente que tem uma dificuldade para levantar um braço, né? Então, o herói contra o AVC, eu acho que é até simbolizado, não sei se de propósito ou não, que são os pacientes que sofreram AVC, né? Então, aquele paciente que não consegue abraçar, um braço dele está difícil, ele não consegue, só levanta um braço, é um outro sinal. O M vem de música ou de mensagem. Então, aquele paciente que não consegue mandar uma mensagem, não consegue falar, não consegue cantar uma música, ou não compreende o que você fala. Você às vezes pergunta para o paciente, qual o seu nome? Ele diz, ontem eu comi arroz com feijão. Não, qual a sua idade? Eu moro em... Então, ele não consegue entender o que você fala. É um outro tipo de dificuldade de linguagem, né? Então, se você reconhecer um desses três sinais, o U do SAMU é urgente. Ligue para o SAMU, 192. Então, se você reconheceu um desses sinais em alguém familiar, alguém na rua, ligue imediatamente para o SAMU 192 e passe, olha, eu acho que o paciente está aqui a tal hora. O mais importante da história do paciente com AVC é o início dos sintomas, que a gente chama de ictus. Então, você liga para o SAMU e fala, olha, eu estava aqui com ele às 19 horas e 26 minutos e ele começou a não mexer o lado esquerdo. Isso é quando a gente dispara o cronômetro, quando iniciou o problema do paciente. Então, ali começa, ali dispara. Então, o que você tem que fazer? Reconhecer um desses três sinais do acrônimo SAMU. No SAMU já tem a resposta. O de urgência, ligue para o SAMU. Ou, se você puder, também, eu acho que não é o ideal, mas se for mais rápido, leva ele direto para pronto-socorro, pronto atendimento. Então, existem essas duas possibilidades. No caso de uma outra história, no caso do meu pai, minha mãe me ligou em São Paulo, falei, liga para o hospital que ele é conveniado, aqui em Vitória, e fala para mandarem uma ambulância. Mas na mesma hora eu já entrei em contato com alguns amigos que são médicos aqui. E um dos meus amigos, o Alfredo, foi lá para casa, chegou em menos de 1 minuto, pegou meu pai, botou no carro e foi para dentro. É o melhor? Não. O ideal é que ele seja transportado em serviço de urgência. Mas era um médico e ele pegou e colocou e levou de forma rápida. Então, quanto mais rápido, melhor, porque tempo é cérebro. Quanto antes a gente tratar esse paciente, maior vai ser a chance de melhorar a incapacidade dele. Então, se você reconheceu, ligue para o SAMU ou leve ele imediato, o que for mais rápido. Não é o ideal, mas leve ele rápido para um pronto-socorro, para um pronto-atendimento. Excelente, eu vou aproveitar o gancho para fazer uma outra pergunta. Doutor Igor, como saber para qual hospital eu devo levar uma pessoa que está sofrendo um AVC? Esse é um outro grande problema, viu, que eu vejo que é muito grande aqui no Brasil. Por quê? Se você for olhar, tem um hospital em cada esquina, principalmente no sistema suplementar de saúde. Eu acho que o ideal no futuro é que os hospitais tentem se organizar para fazer um hospital ser referência de toda uma região. Você tendo um hospital como referência, você não vai evitar esses problemas. Um paciente chegar em um hospital e falar, não, aqui a gente não trata isso, vai ter que mudar, você perde tempo. Então, eu acho que dentro do nosso plano de atendimento de pacientes com AVC,
a gente vai ter que também desenhar uma forma de colocar um hospital como esse hospital de referência, seja para tratamento endovenoso, seja para tratamento para trombectomia mecânica. Eu acho que a maioria dos hospitais consegue fazer o tratamento endovenoso com a medicação, mas a trombectomia mecânica fica um pouco difícil. Então, eu acho que o ideal é que no futuro, né, é o que eu imagino, é que um hospital vire centro de referência para o tratamento do paciente com AVC, para minimizar a perda de tempo. Isso vai ser viável? Não sei, principalmente no sistema suplementar. Talvez no sistema suplementar, como o dinheiro muitas vezes não é um problema, apesar de o lucro ser um problema, eu acho que eles vão conseguir fazer em todos os hospitais. Eles vão contratar médicos, contratar serviços no sistema suplementar. Mas o que mais me preocupa é no sistema público de saúde, que é quem mais necessita de ajuda. Então, no sistema público de saúde, talvez a gente vai precisar centralizar em um hospital só de uma rede, de uma cidade, de uma área de 3 milhões de habitantes, vamos colocar uma área referência, e dali vai ter que fazer os manejos. Lá na França, por exemplo, muitos pacientes chegavam de helicóptero. Então, o paciente tinha AVC numa região distante, chegava no hospital primário, de lá que não tinha tratamento com trombectomia mecânica, botava no helicóptero e levava. Então, talvez fazer isso seja um dos sonhos. Diminuir o número de viagens dos nossos governantes, que utilizam bastante as viagens aéreas, e que, ao invés de um parlamentar utilizar 30 viagens no mês, se a gente disponibilizar 10 viagens no mês para os pacientes com AVC, talvez seja muito melhor. Então, se a gente diminuir a taxa de viagens aéreas, do benefício desses parlamentares e incorporar esse dinheiro para o tratamento dos pacientes com AVC, eu acho que seja a forma mais fácil da gente... Fácil não, né? Que eu acho que não é fácil realizar isso, mas seria uma das formas de tentar minimizar o atraso e conseguir centralizar em um único local e fazer o transporte via aérea para que minimize o tempo de atendimento desses pacientes. Eu acho que é muito mais importante você mudar o prognóstico de um paciente, de um familiar que possa ser transportado por via aérea, do que você transferir um parlamentar de Brasília para sua cidade natal para ele passar o final de semana com a família. Então, talvez isso seja um ponto que a gente tenha que pensar para mudar alguns objetivos e alguns cenários que existem na nossa sociedade. Perfeito, doutor. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer. A primeira é: esses sinais que o senhor falou, por exemplo, boca torta, dificuldade em falar e levantar o braço, podem ser confundidos com outras doenças? Podem, essas perguntas estão excelentes, está melhor do que em aula de neurologia na faculdade, né? Então, dentro dessa... Eu gosto de falar que, na verdade, você vê um paciente desse, você não pode falar que ele é um AVC. Eu chamo ele como um déficit neurológico focal. Qualquer paciente que tem desses sintomas, eu encaro ele como um déficit neurológico focal. Por quê? Porque eu preciso de exame de imagem para confirmar que seja um AVC. Então, eu coloco ele dentro de um armário. Dentro desse armário chamado déficit neurológico focal, existem várias gavetas. E dentro de cada gaveta é uma doença específica. Uma gaveta, que é a maior delas, é o AVC isquêmico. Uma outra gaveta, que é um pouco menor, é o AVC hemorrágico. E dentro das outras gavetas, existe que nós chamamos de mimetizadores do AVC, stroke mimics. São aquelas alterações clínicas que vão simular um AVC. Dentre elas, qual que eu posso citar? Eu acho que é uma das mais impactantes. Eu vou contar uma outra história para vocês aqui. Eu fazia residência de neurologia, na época, lá na Santa Casa de São Paulo. Eu era R1 da neurologia e a gente dava muito plantão à noite, né? Então, eu estava de plantão à noite e vem um residente da clínica e fala: Igor, tem um AVC lá no banquinho, que é onde chegavam os pacientes. E eu já fiquei triste, porque eu falei, cara, não é um AVC, é um déficit neurológico focal, e dali a gente vai saber o que é. Então, eu, dentro desse armário todo, para saber o que é, depois eu precisava de imagem. E eu fui ver. E aí estava lá sentado uma senhora de 76 anos de idade e a filha ao lado. Eu vi que era uma senhorinha que estava assim, sem mexer o lado esquerdo, a boca desviada. E eu conversando com a filha, o que houve e tal. Eu fui pegar um exame chamado glicemia capilar, destro. E enquanto eu conversava, eu medi o destro, a glicemia capilar, ou seja, quanto de sangue tem circulando no corpo. E eu medi, nessa que eu medi, ele veio 30.
Para você pensar, um destro menor do que 60, a gente chama de hipoglicemia. Hipo está abaixo, glicemia, a quantidade de glicose que tem. Então, se você está menos que 60, quando você fica com fome, baixa a sua glicemia, você fica mais sonolento, e principalmente nos pacientes idosos, eles podem simular um AVC. Ele pode ter algum déficit por causa dessa hipoglicemia. E aí você pega uma ampola de GH50, que é glicose, e faz na veia e ele melhora. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, um desses mimetizadores, esses simuladores de AVC é a hipoglicemia. Então, é um dos dados que você deve também pensar. Mas sempre lembre, esses mimetizadores de AVC, você deve pensar como se nunca você vai pensar, é uma hipoglicemia, dá uma balinha para ela que vai melhorar. Não, sempre pense que esse déficit neurológico focal deve ser um AVC, eu tenho que levar ele rápido. Porque se você ficar imaginando que é um mimetizador de AVC, você pode perder tempo. Então, nunca vai ser minha primeira hipótese. Eu vou fazer toda a investigação e eu vou encarar como um déficit neurológico focal como um AVC, que é a principal causa dela. 85% das vezes é um AVC isquêmico. Então, eu devo pensar que é um AVC. E daí, eu vou pensar em fazer alguma outra coisa. Outro mimetizador, um paciente que tem uma crise convulsiva teve uma crise convulsiva, na hora que ele chega no pronto-socorro, ele chega com uma dificuldade de movimentar ao lado. Isso é um quadro clínico que o paciente tem uma convulsão, ele pode vir com déficit neurológico focal que reverte, chamado paralisia de TOD, né? TOD do achocolatado, é TODD. Isso foi descrito por esse neurologista inglês, que está lá no Queen Square, em Londres, e ele descreveu que o paciente com crise convulsiva ele tem um déficit neurológico focal que depois reverte. Mas nunca eu vou pensar que um paciente que convulsionou é uma paralisia de TOD. Por quê? Você vai lá, é paralisia de TOD, daqui a pouco reverte. Daqui a 24 horas você olha e o cara continua com déficit. Você fala, putz, não era uma paralisia de TOD, é um AVC mesmo. Bom, paciência, não tem nada para fazer agora. Agora não tem mesmo, mas antes tinha. Então, os mimetizadores de AVC vão ser sempre sua segunda hipótese. Fica na sua manga esse diagnóstico, mas a primeira hipótese sempre tem que ser um AVC. E por isso que você tem que atender ele rápido. Excelente. Olha, eu estou recebendo várias perguntas. É uma pena a gente ter que terminar, mas eu vou fazer uma última pergunta. Doutor, você acha que mesmo não tendo ninguém conhecido que tenha tido um AVC, posso contribuir compartilhando as informações? Mas lógico. Lembre sempre, eu já comecei a fazer essa divulgação sem meu familiar ter. Agora, é como se fosse uma querosene no fogo. Me estimulou ainda mais. Mas eu já tinha essa vontade, porque como eu falei lá no início, conhecimento é a única coisa que ao dividir você multiplica. Então isso você tem que levar para a sua vida também, não é só isso para AVC, qualquer conhecimento que você tem, você compartilhar com os outros, como o samaritano, ajudar o seu próximo, né? Esse tem que ser nosso objetivo de vida, né? Ajudar o outro, ter compaixão. Então tudo que você tiver de conhecimento, a melhor coisa é partilhar o seu conhecimento. Então, não é só porque eu tive um paciente, meu pai teve AVC, que eu estou divulgando, eu estou falando isso, aumentou ainda mais porque eu estou sentindo na pele o que é um familiar ter um familiar com AVC. Mas antes eu já fazia isso, porque eu sei da importância que é. Eu estudava isso, passei 15 anos da minha vida estudando, mas uma coisa é você ler a teoria, outra coisa é você ter na sua vida. Então isso aumentou a minha vontade e potencializou essa minha vontade de dividir os conhecimentos. E hoje eu trabalho, quem me conheceu antes de fevereiro, viu as minhas redes sociais antes de fevereiro e viu agora, eu criei meu canal do YouTube de fevereiro para cá, né? Porque eu falei, não, eu ajudei minha mãe, então eu tenho que potencializar isso para eu conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Então acho que são 3 coisas que são extremamente importantes na vida que eu levo como preceitos para mim. Primeiro, dividir conhecimento para multiplicar, que é a coisa mais importante. Ajudar quem eu não conheço. Eu muitas vezes com esses conhecimentos que eu estou passando aqui, eu vou ajudar pessoas que eu nunca vou encontrar na minha vida. E isso é uma coisa que a internet propicia. Então essas pessoas que estão vendo a live hoje, provavelmente nunca vou encontrar, nunca vou cumprimentar, nunca vou dar um abraço, mas eu estou passando conhecimentos e pode ser que eu impacte de uma forma positiva na vida dessas pessoas. Então esse é um objetivo, ajudar quem eu não conheço. E o poder que nós temos pelas redes sociais é exatamente esse. Imagina, o Facebook dos Heróis contra o AVC tem 100 mil seguidores. Imagina o poder, quanto você demoraria
para chegar nesse número de pessoas. Hoje, com a rede social, você divulgando, você compartilhando uma informação dessa, você vai chegar em cada vez mais pessoas. E essa capilaridade que a rede social tem e as divulgações da internet nos tornam difundidores de informação. E é por isso que de fevereiro para cá potencializou aquilo que eu já havia vontade. Então era algo que eu existia dentro de mim, mas algumas entraves, esse medo, essa vergonha de querer aparecer, que eu deixei para trás e falei, não, eu preciso ajudar as outras pessoas, ajudar quem eu não conheço. E o terceiro tópico que eu falei é você dividir vitórias com aqueles que vocês amam, aquelas pessoas que você imaginou com a mente que surgiram na sua frente. E hoje eu tenho uma felicidade muito grande de comemorar vitórias com meu pai. Então, alguns meses atrás, meu pai e minha mãe são muito católicos, rezam sempre, e meu pai voltou do hospital, ele desaprendeu a rezar o Pai Nosso, desaprendeu a rezar o Santo Anjo, que era uma oração que ele gostava, que ele gosta de rezar toda noite. E virou quase como uma rotina, né, da nossa família, meu pai fazer um FaceTime comigo rezando o Santo Anjo. E hoje ele consegue rezar o Santo Anjo. Então eu comemoro essa vitória com essa pessoa que eu amo, que é meu pai e minha mãe. Então, comemorar dele conseguir dar um nó no cadarço, coisas que são extremamente simples, que você nem percebe, que é como respirar. Você não percebe, você só vai perceber quando falta o ar. E aí só consegue perceber essas atitudes simples que a gente tem no dia a dia quando falta. E eu vejo hoje meu pai com algumas dificuldades que ele consegue superar e supera como um herói, de forma brava, dessas dificuldades que são épicas, e ele consegue superar. Vestir uma camisa era uma dificuldade enorme, e até ele brinca com isso, teve uma vez que ele enfiou a cabeça na manga, né? Então ele brinca com isso. Igor, você já teve algum paciente que enfiou a cabeça na manga na hora de vestir a camisa? Então essas pequenas vitórias do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, eu comemoro, isso me dá alegria. E eu espero que você faça isso, divida o conhecimento para tentar multiplicar benfeitorias, ajude quem você não conhece, que eu acho que é outra coisa extremamente importante, e comemore as vitórias daquelas pessoas que você pensou, que vieram na sua cabeça quando você fechou os olhos e tentou imaginar aquelas pessoas que você realmente ama, seja seus pais, se eles estiverem aqui ainda, se eles não estiverem, infelizmente, está em um outro plano melhor do que nós, que é isso que eu acredito, ou seu cônjuge, que não é só seu esposo, sua esposa, mas também os seus amigos, os verdadeiros amigos que entram nessa, que estão junto com vocês com aquela canga preso e levando a vida, passando com você nas vitórias e nas derrotas. Então, acho que se você tiver essas três coisas, você vai ter a felicidade, vai ter a compaixão, como foi o do bom samaritano. Bom, doutor Igor, acho que eu só tenho a agradecer, não só eu, como todos nós que estamos aqui prestigiando esse momento. Obrigada por compartilhar a sua história com tanto carinho com todos. A gente se sente, nós da comunidade Heróis contra o AVC, a gente se sente muito lisonjeado por essa oportunidade e com toda certeza eu acho que esse é um trabalho em conjunto com o único objetivo de salvar vidas e diminuir os impactos causados do AVC. Ainda tenho muitas perguntas, eu vou deixar essas perguntas para a gente fazer no nosso próximo encontro, no dia 29 de outubro. E gratidão, mais uma vez, obrigada a todos pelo tempo disponibilizado de estar conosco e um agradecimento especial a você e um grande abraço para a sua família, em especial para o seu pai. E vou conhecê-lo, a gente vai ter a oportunidade de conhecê-lo no dia 29. E aí você vai ter um problema que vocês perceberam que eu falo muito. Meu pai é 3 a 3 vezes maior que eu. Então, acho que vai ser um prazer, vai ser um prazer. Então, eu queria agradecer muito o convite, a confiança de vocês. Então, as pessoas que tiverem dúvidas, quiser mandar por e-mail ou ir lá no Instagram e mandar, pode tirar um print daí, me marco Heróis contra o AVC para a gente repostar isso. Fala aí qual foi a sua dúvida que eu vou repostar e vou responder. Eu vou até abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para você ir lá e responder. Eu vou tentar responder a todas elas, tá bom? E aí, tira um print aí da tela, me marca o Heróis contra o AVC e fala quem é o seu herói, quem é o herói da sua vida e o que essa aula conseguiu mudar na sua vida. Então, acho que o mais importante é esse movimento que todo mundo está de querer dividir o conhecimento para ajudar quem a gente realmente desconhece. Isso que é o mais importante. Então, muito obrigado pela confiança, pelo convite e espero vocês no dia 29 e eu vou tentar falar menos e deixar meu pai falar mais, porque eu já falei bastante, ele vai roubar o microfone e as cenas.
Não, vai ser ótimo. Eu tenho certeza que todos sairão daqui bem impactados com tudo isso. E obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Um bom final de quarta-feira. E obrigada, doutor Igor. Um abraço enorme para você. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutor Igor. Tchau, tchau.